Quando a gente fala de gestão de pessoas, não é ali que a gente está falando, não é perca de tempo, né? Nossa, eu vou ter que levar tanto tempo para isso. É investimento, né? Porque tudo que você estiver plantando hoje, lá na frente, você vai ver resultados melhores, né? As pessoas mais engajadas, e isso vai refletir no resultado da sua empresa no final. Olá, empresários! Bem-vindo ao Pode Contar Silveira, o podcast onde a contabilidade encontra estratégia. Antes de qualquer coisa, inscreva-se no canal, porque aqui a gente libera muito conteúdo de gestão para prática, tá? Daqueles que realmente vivem a gestão na prática. E hoje a gente tem uma convidada muito especial. A gente vai falar de um tema extremamente relevante e hoje, na verdade, está muito em pauta, está muito em tese, por questões de uma legislação nova, mas vamos falar de forma mais abrangente desse assunto. A Isabela Fieldkircher, nossa coordenadora de RH, está aqui para nos ajudar com esse tema. Isa, muito obrigado por ter aceitado esse desafio, esse convite. E bora falar um pouquinho para os empresários aí? Bora! Boa tarde a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Agradeço, novamente, Fábio, pelo convite. E para a gente falar sobre um tema realmente que hoje ganha mais visualização, né? Ganha mais palco para a gente falar, ganha mais espaço, mas que já é algo que, pelo menos aqui na Silveira, a gente já olha há muito tempo, né? É isso aí. Isa, me conta um pouquinho, assim, você é nossa coordenadora do RH, mas quanto à sua formação, como você caiu aí nesse mundo Legal. do RH, como foi essa sua escolha, até para o pessoal se situar, Sim. a profissional que está aqui com a gente e o tanto que você vai poder agregar nesse bate-papo. Perfeito, então bora lá. Bom, eu sou formada em psicologia, me formei lá em 2013, se eu não me engano. Faz tanto tempo, já tem passado tão rápido, né? Bom, 13 anos, 12 para 13 anos. Então, o interesse na psicologia, na verdade, sim, foi logo depois que eu finalizei o ensino médio. Falei, me identifico muito com essa área. Fiz ali a graduação durante 5 anos, presencial. E no último ano eu tive ali as matérias, né, estágios mais profundos, né, e temas mais específicos na grade curricular. Então eu tive a matéria de psicologia organizacional e na época eu comecei a atuar no RH na cidade onde eu morava, lá mais no interior de São Paulo. E era um RH ainda muito operacional e eu visualizei assim, falei, nossa, o RH bombeiro, né, sabe aquela situação que você fala assim, a gente só atua na urgência do extremo, parece que era tudo urgente. E eu tinha um sentimento já muito latente de pensar que, nossa, eu acho que eu poderia estar contribuindo muito mais, né, diante da formação que eu estou buscando ter, né, e ainda como psicóloga depois formada, eu imagino que deve ter alguma coisa que eu possa contribuir para esse ambiente organizacional. Mas aí teve ali a minha saída da cidade ali de Pirajuí, vim para Campinas. Isso expandiu, assim, mais ainda a minha visão de atuação enquanto psicóloga. E aí eu comecei a fazer uma pós-graduação em psicologia organizacional. Legal. Então, eu sou pós-graduada em psicologia organizacional. Me encontrei nessa dinâmica de atuação, né, enquanto psicóloga. Eu gosto do contato com as pessoas, gosto de poder ver que, assim, o meu papel ali de contribuição, o quanto isso pode impactar a vida das pessoas. E foi quando ali a minha trajetória em Campinas me trouxe para Silveira, né? Que sorte a nossa. E eu falo assim, sempre que eu tenho oportunidade, eu conto essa história para as pessoas, porque foi muito legal, realmente, essa conexão que surgiu, né? Eu estava num momento de carreira onde eu estava realmente buscando uma empresa mais conectada com os meus valores, e a Silveira também me achou. Exatamente. Na época, e a Arlene, que estava à frente da coordenação, nós nos encontramos nesse momento e começamos aí essa parceria, né? Então, iniciei na Silveira como analista júnior, voltada ali para treinamento e desenvolvimento. Então, pude vivenciar muita coisa prática aqui, né? Com toda a equipe do RH, sempre a sua abertura, né, Fábio, para as iniciativas que a gente sempre traz, voltada para pessoas. E aí, meu desenvolvimento foi acontecendo aqui dentro e hoje tive a oportunidade de assumir a coordenação do time de RH, implantando aí em conjunto com você, né, com a liderança, muitos projetos novos, visando realmente saúde e bem-estar para os nossos colaboradores. E tudo começou dessa forma, né? Eu acho que conectando valores. Sim. Antes da gente falar desse assunto que está em pauta, né? Veio muito mais aí à tona, ganhou mais espaço, que é essa questão das empresas se preocuparem com a saúde mental
do ambiente dos colaboradores para que faça de fato uma empresa saudável para se trabalhar. Essa saúde mental no trabalho virou assim, esse tema recorrente e mudou muito nos últimos anos. Sim. Por que você acha que ganhou tanta força? Eu gosto muito quando a gente para pensar assim, toda a trajetória da relação do ser humano com o trabalho. Então, se a gente pega assim e começa a estudar a história ao longo do tempo, a gente vê que lá no começo a relação de trabalho era por sobrevivência. O homem precisava trabalhar por questões de sobrevivência, precisava do salário para conseguir se sustentar. Perfeito. E conforme foi passando, essa relação ela vai mudando. Então, ora ela era uma relação mais de status e hierarquia, ora uma relação mais de produtividade extrema, né? E ali a gente foi chegando depois num cenário de as pessoas olharem para o trabalho como uma relação de prazer. Sim. Então, eu não trabalho mais só porque eu preciso, eu trabalho porque eu preciso ver propósito com aquilo que eu estou atuando. Então, hoje eu acredito que a gente está muito mais num cenário, e até acho que a própria construção das gerações foram trazendo a gente para esse contexto. Então, hoje, as pessoas elas olham mais. Então, elas olham mais para o lugar onde elas estão ingressando, elas buscam ter conexão com valores, para elas têm que ter propósito e clareza naquilo que elas estão fazendo. Então, a relação de trabalho não é mais só por sobrevivência, é por propósito. E a gente fica vendo muito isso nos comentários, né? A questão da dificuldade entre as gerações. Mas na minha visão, até vendo essa questão mais conceitual que você falou agora, é uma evolução. Sim. O ser humano andava praticamente em 4 apoios. Então tem aquela evolução do macaco, mas de certa forma nós temos que evoluir, né? Guardadas as críticas aí de algumas questões assim hoje mais ligadas à tecnologia, a essa dependência nossa muitas vezes, né? Até emocional acaba criando essa endorfina da necessidade da tecnologia, mas de certa forma a gente não é mais aquele ser humano que era anteriormente, até mesmo em cima desses traumas, né? De racismo, de homofobia, de bullying. Realmente, pô, não dá para falar só que é mimimi. Não é só isso. De fato, existe um impacto necessário que as empresas também teriam que evoluir nesse sentido. Exatamente. Então, se você, enquanto empresa, você precisa ali atrair colaboradores. O que esses colaboradores estão buscando? O que as pessoas que estão no mercado de trabalho hoje, buscando construir suas carreiras, elas estão buscando? Elas estão buscando. E aí a gente entra naquele ponto, né? Que também vai de mentalidade. A pessoa que procura um trabalho e a pessoa que procura a carreira. Sim. Né? Então, a pessoa que está procurando carreira, ela está olhando, sim, para a saúde, bem-estar, né? Além do profissional. Eu me conecto, gosto da minha profissão, mas eu estou olhando também para o meu ambiente de trabalho. Sim. Porque no final do dia, o saldo, ele precisa estar positivo, né? Sim. E quais são os sinais que a empresa precisa olhar com mais atenção para esse tema? Bom, vamos partir da premissa, talvez, de uma empresa assim, que não tenha nada, né? Assim, zero estrutura assim, de ferramentas de gestão de pessoas, e depois talvez a gente pode até trazer um pouquinho de exemplos do que são essas ferramentas, né? Então, eu acredito assim, que um ponto principal seria parar para ouvir as pessoas, né? O que as pessoas estão trazendo ali de relatos, como elas se sentem no ambiente de trabalho. Então, como que isso pode acontecer de forma prática? Se atentar a comentários que as pessoas fazem, né? Poxa, o que as pessoas falam do clima? O que as pessoas trazem, talvez, de pontos ali de ajuste ou reclamações? Então, são sinais que podem te mostrar o quanto as pessoas estão avaliando o clima ali da sua empresa. Então, esse talvez, assim, pensando nesse cenário, né? Sem processos. Sinais que você pode perceber, seja você ali atuando dentro do RH, ou seja você o CEO, diretor da empresa, em conversas pontuais, note, né, comportamentos, expressões, o que as pessoas trazem ali de insumo. Vou piorar esse cenário aí para você tentar dar uma solução para mim. Imagina que isso parte do sócio. Esse problema parte do sócio e muitas vezes, assim, acontece no mercado de não ter ninguém que tenha coragem de falar para ele que existem fatos ali dentro que interferem na questão mental do colaborador. Onde você acha que isso pode aparecer? Talvez não vá aparecer numa ouvidoria,
Na minha visão aqui, pô, vai começar a aparecer também numa ação trabalhista. Né? Assim, Com certeza, sem dúvida. Ponto. Pô, se eu tenho 10 colaboradores, já tenho 3 ações trabalhistas, 3 delas falando sobre assédio moral, né, algo que foi combinado e não cumprido. Eu acredito assim, como a pessoa que está ali à frente da empresa, vamos pegar esse diretor que tem ali um sócio. Sim. Talvez naturalmente não vá chegar diretamente ali no canal de um diretor, Sim. de um CEO. Então, assim, um ponto que eu traria de reflexão seria conversa com o teu RH. Se você tem uma pessoa ali, né? Será que esse RH tem algum insumo ali para compartilhar com você? Porque naturalmente, às vezes, tem esse distanciamento, nem tudo vai chegar ali diretamente, como a gente está falando. Vai passar por um RH, vai passar talvez por outro gestor, geral, administrativo. Então, vou dar um exemplo. Eu já trabalhei em um contexto onde a gente não tinha ainda muitos processos de gestão de pessoas, mas em pedido de desligamentos, eu atuava ali e fazia já meio que uma entrevista de desligamento. Então, eu tinha insumos para compartilhar diante de situações que me chamavam a atenção quando a gente estava falando ali de um cargo de liderança, onde, assim, todas as pessoas que iam para aquele departamento saíam com a mesma queixa, né? Sim. Então, a gente, em algum momento, né, também enquanto RH, precisa levar essa clareza para um diretor, porque ele, às vezes, não está ali no detalhe da operação, no dia a dia. Então, essa seria uma estratégia a ser adotada se quem está à frente da empresa quer saber como está esse clima, né? Conversa com o seu RH, com a pessoa que está ali, né? Fazendo essa parte de gestão de pessoas. E assim, pensando que uma empresa está buscando esse profissionalismo, está buscando estruturar melhor os seus processos, pensando principalmente na questão da saúde mental. O que você acha que ela deve implantar que são pontos simples e que vão dar uma visão para ela neutra, porque a gente está falando, como a gente falou, uma empresa que vai começar e ela vai implantar algum método ali para poder tomar cuidado com isso, que inclusive, de fato, a gente é muito defensor desse clima organizacional positivo, mas a lei agora vem exigindo de quem não pensava nisso pensar. Tem que pensar. Menos. Exatamente. Então, qual você acha? Assim, de repente a gente dá uma dica aqui e falar um pouquinho de talvez 2 ferramentas que poderiam ser as iniciais e mais básicas para poder dar um pouco de encaminhamento para esse assunto. Legal. Eu acho assim, que uma forma para iniciar seria um exemplo a própria pesquisa de clima. Sim. Porque assim, a pesquisa de clima você pode modular ela com perguntas que façam sentido também ali para o seu cenário, né? Sim. Então, colocar ali tópicos, né, e temas para as pessoas avaliarem. E lembrando que tem que ser uma pesquisa anônima, né, para não expor ninguém, para as pessoas se sentirem confortáveis para trazer ali os insumos. Então, é muito importante deixar isso claro, estruturar isso no processo. Então, a pesquisa de clima seria um norte aí para você ter uma base. Poxa, quero entender o que as pessoas falam da minha cultura, quero entender se as pessoas acham que o nosso ambiente é um ambiente psicologicamente seguro. Coloque isso em tópicos, né, para as pessoas avaliarem, e formatos, desde os mais simples, né, você não precisa de uma plataforma cheia de recursos, você pode fazer isso através de um Google Forms, que é de fácil acesso hoje. Tem até uns aplicativos assim que são acessíveis e que garantem essa neutralidade. Sim. Então, já estão ali estruturados. Vai poupar, às vezes, só ter que quebrar a cabeça ali pensando assim, o que eu vou colocar, né? Nunca fiz, como é que eu vou fazer Exatamente. isso? Né? E tem muito também conteúdo na internet que pode orientar nesse sentido, mas eu acredito que seria uma boa ferramenta para ter, assim, uma visão geral e para você, com base nos resultados, conseguir entender para quais caminhos você vai seguir. Uma outra ferramenta que eu acredito que seja muito válida é um próprio canal de ouvidoria, que é algo que aqui na Silveira a gente pratica e que para nós tem muita assertividade. Sim. Canal anônimo também, aliás, a pessoa pode escolher se identificar ou não, né? Se a pessoa não quiser, tudo bem, a gente preserva ali, a pessoa não tem essa obrigação, mas caso a pessoa queira ali, né, trazer ali de fato quem ela é, o que ela está trazendo, nós sempre depois entramos em contato com essa pessoa, buscamos entender um pouco mais de contexto, dar uma devolutiva de forma mais pessoal. Então, acredito que seja também um bom canal para se instalar. Também de forma simples, nada assim que envolva plataformas. Elaborado. Exatamente. É um canal assim, quer registrar quem é você, quer permanecer anônimo e qual a demanda que você gostaria de trazer, né?
Sim. Então, isso já cria um movimento, acho que é também para os colaboradores, poxa, a empresa, ela quer me ouvir, ela Sim. está buscando formas de me ouvir. Um outro também recurso, que aí não envolve plataforma nenhuma, é o próprio bate-papo. Então, de repente, o RH chamar ali para algumas conversas individuais, se a empresa, de repente, não for um número tão grande de colaboradores, talvez seja viável, né, fazer esse bate-papo mais ali, olho no olho também. Então, é um bom recurso também, né? Já traz mais pessoalidade, já mostra essa predisposição no cuidado em ouvir. Sim. Eu até já vi esse relato e concordei, eu acho que compartilhar com todo mundo aqui faz muito sentido. É uma ferramenta que pode ser simples também, que é a entrevista de desligamento. Sim. Normalmente, a entrevista de desligamento, ela revela situações que, de repente, durante a jornada ali do contrato de trabalho, esse assunto não viria em pauta. Lógico, guardar as proporções, a gente não sabe exatamente quais são os motivos de cada um e também como você fazer essa pesquisa de desligamento para você não ser muito invasivo, né? A pessoa falar, se ela estiver segura, à vontade em falar. O não falar também diz muita coisa. Sim. Então, talvez você não vai ter um bom direcionamento da onde melhorar, o que resolver, se a pessoa ficar calada. Mas caso você convide uma pessoa para fazer uma entrevista de desligamento, a pessoa já se nega, a outra já se nega, a outra já se nega, cara, no mínimo esse ambiente não está seguro. Exatamente. São esses outros sinais que a gente fala. Não está ali no indicador, muitas vezes, mas está ali na percepção que você tem ali no geral. Exatamente. E hoje, assim, o que você pensa em relação o que mais cresce em modelos de tudo que você estuda e tudo que você vê estatisticamente no mercado? Quais os motivos pontuais que mais criam esse tipo de afastamento, esse tipo de crise psicológica ou problemas aí de saúde mental dentro de um ambiente de trabalho? Dentro do contexto organizacional. Um dos tópicos, né, o próprio dinamismo das relações de trabalho. Então, vamos pensar num contexto de um colaborador junto do seu líder. Se essa relação ela não é construída com base assim, na cultura da empresa, e é o que a gente chama, né, um relacionamento assim, abusivo, de hierarquia, né? É um chefe, não é um líder. Sim. É aquela relação assim, Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Exatamente. Então, naturalmente, a pessoa ela não vai sentir que ela tem um espaço de escuta. Então, esse gestor ele só aparece o quê? Para trazer demanda. Nunca para trazer um feedback, nunca para trazer ali poxa, estamos caminhando bem, um reconhecimento, ou mesmo um feedback que direciona para um caminho mais assertivo, que isso é um respeito às pessoas. Olha, a gente precisa recalcular a rota aqui, vamos por tal caminho? Então, não. Aí esse chefe ele só aparece ali na hora de cobrar a demanda, falar do erro, ou não estar disponível para tirar dúvidas, para capacitar, para treinar, para desenvolver. Então, naturalmente, ele não vai estar construindo um ambiente saudável. E isso acho que é um ponto, assim, abrir um parênteses aqui, que é importante, é que quando a gente fala de saúde mental, a gente não está falando que saúde mental é um tema de RH. O RH ele é uma ponte para criar processos de gestão de pessoas que visem a promoção de saúde emocional, psicológica, mas a gente precisa muito do engajamento dos líderes, diretoria, em todas essas iniciativas e nesses processos, porque senão a gente não tem efetividade. Perfeito. Né? Então, todo mundo de acordo. Exatamente, porque se o RH estabelece ali um processo de acolhimento e o líder ele não traz isso para a realidade dele no dia a dia, o colaborador ele não vai se sentir confortável para trazer uma necessidade que ele tenha. E até coisas básicas. Poxa, tô com um problema que tá, assim, me impactando aqui, até no ambiente de trabalho, mas não foi o ambiente de trabalho que me causou. Mas eu não me sinto confortável para trazer isso para o meu líder, para até tirar dúvidas. Aí você pensa, você quer construir sua carreira, você quer se desenvolver e você não tem espaço nem para você conseguir tirar uma dúvida. E é muito disso. Eu acho que eu já vi até a gente corrigindo algumas questões de liderança aqui dentro do escritório do nosso, e também ouvindo relatos de outros clientes. Imagina que você tem uma entrevista super acolhedora, você tem um processo super redondo nesse momento do colaborador. Aí o colaborador escolhe a empresa por todos esses princípios e valores.
E aí você faz um onboard ali naquela primeira semana, alguns dias, deixando tudo claro e transparente. E o simples fato de, na hora que você coloca a pessoa na operação, ela já sente totalmente o oposto. Ela sente que ela foi abandonada, ela sente que ela foi largada ali de qualquer forma, não tem ninguém para dar um direcionamento, pegar na mão dela ali naquelas primeiras semanas. Aí você já vai sendo muito contraditório naquele processo inicial. Então, realmente, todo mundo está de acordo, desde os sócios até os gerentes das áreas. A gente tem um modelo até meio, tem um padrinho ali. Olha, muitas vezes o gestor ele não está com tempo essa semana, mas acolhe, acompanha, verifica como essa pessoa está nos primeiros dias, porque é fácil você explicar onde é o banheiro, mas a primeira vez que ela for no banheiro, ela fica onde é mesmo e tal. Sim. Você tem todo o desconforto dos primeiros dias. Sim. Não tem jeito. Onde eu vou almoçar, onde eu vou sentar, ferramentas que são utilizadas ali. Então, já é um ambiente totalmente desconfortável. Sim, né? A pessoa tinha uma rotina até então, que ela desconstruiu e veio para um ambiente novo, com pessoas novas. Muitas vezes no processo, exatamente, abriram mão no sentido assim, poxa, decidi finalizar um ciclo, às vezes longo ali que eu estava em uma empresa, para começar um ciclo novo, né? Então, assim, é um caminho de incertezas, dúvidas naturais, como qualquer processo novo. Mesmo experientes, né? Mesmo pessoas experientes exatamente. É algo que a gente trabalha muito aqui e é legal ter essa clareza, né, para quem está nos escutando. Independente, assim, do nível sênior que você contrata, a pessoa, ela está iniciando na sua empresa, como a gente fala, como um bebê. Né, ela está conhecendo as pessoas, lógico que esse profissional tem um nível técnico de conhecimento e bagagem, ok, Sim. Mas não vai é por isso, rápido. Exatamente, mas não é por isso que você não vai acolhê-lo durante todo o período ali de onboarding dele e durante toda a trajetória dele, porque o acolhimento ele não tem que acontecer só lá no começo, no período de onboarding, ele tem que se manter na jornada dessa pessoa, né, de carreira conosco. E assim, o que é engraçado é muito ouvir alguns empresários, realmente que todo mundo reclama ou vive um apagão do mercado de trabalho, eu falo, né? Um apagão, dificuldade em contratação, mas que tem muito a ver com essa questão do aculturamento da empresa, de terem processos mais redondos nessa seleção, e a gente percebe muito empresário falando da boca dele mesmo assim, cara, eu contratei um sênior, assim, cara, tem que chegar e resolver. E não é bem assim. Muitas vezes essa tratativa dos primeiros dias ali, tratando a pessoa já de forma muito... Eu acho que a expectativa é muito alta. A pessoa tem uma expectativa muito alta e a pessoa precisa de um período de adaptação. Sim, não tem como. Com certeza. E aí a gente fala, né, do ser humano e todas as nossas individualidades, né? Sim. O ser humano é contexto. O ser humano às vezes, os últimos acontecimentos na vida dele, o humor que ele está naquele dia, decorrente de várias situações que podem ter acontecido. Poxa, bati meu carro, vindo trabalhar, cheguei já, assim, meio desnorteado. Então, assim, como que a gente lida dentro do ambiente organizacional com todos esses contextos que vêm de uma questão muitas vezes pessoal, né? Que a gente traz, porque, assim, não tem como a gente separar o pessoal do profissional. O ser humano, ele entrou pelaquela porta ali dentro da sua empresa, ele com todas as questões emocionais, psicológicas, familiares, todos os contextos que ele carrega junto com ele, todos os papéis que ele tem na vida dele, né? E sabe o que eu vejo também? Vê se você concorda. Eu acho que realmente a expectativa do empresário de resolver um problema de RH, ele olha de forma muito prática, muito objetiva e muito tangível. E muitas vezes não é. É que nem trabalhar a cultura, né? Você propõe ali uma cultura saudável, com processos dinâmicos, com abertura, ouvidorias e etc. Canais ali de segurança para o colaborador, mas isso possivelmente não é bem comunicado, não ganha uma cadência, e aí aquilo tudo não funciona. Ou não funciona no tempo e na expectativa que aquele gestor gostaria. Mas é uma construção. Hoje a gente tem assim realmente aqui na Silveira, a gente deve tirar o chapéu mesmo, o desempenho e a estrutura que a gente tem de RH, né, para os nossos colaboradores. Mas
cara, no comecinho era um trabalho de formiguinha, né? Assim, vamos começar a implantar isso, depois vamos começar a implantar aquilo, depois vamos começar a implantar aquilo. Aí hoje, quando a gente vê tudo isso funcionando, a gente fala, nossa, valeu cada segundo de suor ali, de dedicação. De investimento mesmo. Mas na hora, realmente, a visão do empresário, você percebe isso, que ela não é tão concreta, então muitas vezes perde força naquela execução ali. Ele deveria continuar, dar cadência naquilo. E melhorando, lógico, né, nosso processo de onboard, nosso processo de recrutamento e seleção, eles vão melhorando a cada dia, eles não começaram como eles estão. Exatamente. E eu acredito assim, Fábio, eu tenho uma visão em relação a isso, que é muito também da crença, né? O trabalho em si, né? O mundo empresarial, corporativo, ele vem de uma construção também muito interligada aí com toda essa relação do homem com o trabalho. Sim. Então a gente ainda tem muitas crenças a serem quebradas ali diante do empresário. Aquela crença de talvez achar assim, não, eu tô aqui, né? O funcionário tá aqui e essa relação bem distante que a gente precisa ter. Não pode ter o acolhimento. E a gente até entende, talvez, poxa, tive uma experiência negativa onde a amizade se confundiu ali com o ambiente de trabalho e não deu certo, e por isso eu crio uma distância muito grande. Mas é porque talvez essa tentativa não tinha ali por trás um processo estruturado que visasse estabelecer os limites, até onde, porque o acolher não é você fazer tudo pela pessoa e resolver o problema dela, né? Quando a gente fala dessa questão de saúde emocional, a gente precisa se lembrar de um ponto muito importante, que é o papel da empresa diante de tudo isso. Porque, como ser humano, a gente gosta e gostaria de resolver o problema de todo mundo, né? A pessoa traz um problema, a gente com uma receitinha de bolo faz isso que vai dar certo. Mas é aquilo que a gente estava falando, ser humano é contexto, histórias e bagagem. Então, eu vejo que muitos ficam, às vezes, preocupados em resolver um problema que, no fim, calma, a pessoa está passando por isso, não carregue esse problema para você, porque quando a gente fala de saúde psicológica, a gente não pode assumir um papel de um terapeuta, até de indicar o que a pessoa precisa fazer ou não. O melhor canal é sempre indicar, né, nesses casos, a pessoa buscar uma ajuda profissional e você, enquanto empresário, enquanto pessoa que atua ali diretamente nessas situações, líder ou um próprio RH, acolher essa pessoa no sentido de falar, olha, estamos aqui, vamos ver o que está ao nosso alcance a ser feito, né? Porque senão a empresa entra num papel assim, meu Deus, eu preciso garantir que essa pessoa esteja bem psicologicamente. Então aí o que você vai fazer? Olhar para o que está ao seu alcance. Processos de gestão de pessoas, ferramentas, canais. Mas tem momentos em que a pessoa também ela vai precisar fazer a parte dela, né? Caso ela esteja em um sofrimento ali muito grande. E é perigoso até, né? De certa forma, você sendo uma profissional da área de psicologia, já orientando a tomar esse cuidado. Imagina as pessoas só tecnólogos não, né? Assim, tecnólogos de RH ou do próprio departamento pessoal ou de gestão de forma macro. O risco que é buscar dar uma orientação emocional. Ou fazer diagnósticos. Sem determinada bagagem. Exato. Lógico que assim, hoje a gente é bombardeado de informação, então a gente se acha especialista em tudo. Todo mundo virou médico, eu sei diagnosticar se a pessoa tem TDAH, se ela tem ansiedade. Então, assim, é um cenário muito cauteloso quando a gente está falando de doenças psicológicas, saúde mental. Então, assim, é um campo que a gente tem que deixar ali para o profissional que ele está atuando diretamente com isso. Por exemplo, eu sou psicóloga, mas aqui no meu contexto, enquanto RH, eu faço questão de estabelecer e explicar qual é o meu papel aqui dentro. Então, meu papel hoje não é, como coordenadora, formada em psicologia, fazer terapia com as pessoas. Meu papel aqui é acolher, colaborar com líderes, né, para a gente transformar esse ambiente num ambiente psicologicamente seguro. Mas cada um dentro do seu papel. Perfeito. E esse bate-papo, ele pode até levar a algo, assim, pro empresário, nossa, meu Deus do céu, mas esse assunto é isso mesmo, a gente tem que tomar todo o cuidado do mundo e criar até uma impressão que a gente não pode, assim, por exemplo, dar um feedback duro ou pontuar de forma concreta que aquilo não está saindo bem, assim, parece até que a gente cria uma situação assim, nossa, se eu mandar essa pessoa embora por N motivos, eu já vou ter um problema que vai dar esse problema, não tem jeito. Então, existe essa confusão.
E não é de Sim. fato isso que a gente está fazendo, mas tudo depende do como, né? Então, quando a gente chega nessas situações assim, tem algum aconselhamento, algum conselho, alguma dica que você possa dar? Quando a gente chega nesse momento onde assim, provavelmente a pessoa, é muito difícil para o empregador você perceber, ou até para um líder de área, né? Você perceber, putz, aquele candidato ou aquela pessoa que está em experiência não vai dar. Ou uma pessoa que está há 1, 2 anos com você no time ali, você fala assim, cara, tá indo para um caminho que não vai dar. E eu preciso me posicionar, até porque não posicionar pode ser até mais grave. Sim, com nesse certeza. sentido. Então fala um pouquinho desse sentido assim, cara, tem como evitar, tem coisas que não dão para evitar, cuidados que a gente pode tomar nesse Legal. tipo de comunicação. O que eu vejo? Talvez, lógico, conversas difíceis, como a gente fala, né, na liderança, elas vão existir. E o próprio termo fala, né? Sim. Conversas difíceis. Então, não é um momento fácil, então você tem que realmente tomar cuidado com aquilo que você vai trazer, a forma como você vai trazer, a entonação de voz com que você vai trazer, né? Mas tem um adicional também, que muitas vezes a gente torna esse momento difícil porque não construiu uma relação. Então, na hora que eu tinha que dar um feedback ali, que em um primeiro momento talvez seria assim mais pontual, eu não fiz. Aí surgiu uma outra oportunidade, não fiz de novo. Aí na hora que a situação tá muito crítica e a conversa de difícil, ela vira muito difícil, aí realmente é aquele momento que a gente fala assim, nossa, como que eu vou fazer isso? Muito porque, na maioria das vezes, essa relação não foi construída antes, né? Perfeito. Então, assim, formas de evitar seria esse caminho. Construir ali, exato, feedbacks. Então, assim, você que é líder, né, ou tá formando aí lideranças, esse é um ponto que vale muito investimento, em treinar a sua liderança, em quando dar feedback, como fazer feedback. Então, isso é tempo totalmente investido. Porque não é RH que vai entrar lá num contexto, em outro departamento, e falar, olha, você errou nisso daqui, precisamos ajustar. Então, não tem relação, tem que ser o líder que vai fornecer esses feedbacks, né? Perfeito. Tanto o positivo quanto o corretivo. Sim. E eu acho que a gente, até como líderes, precisa trazer essa visualização para os colaboradores do que é o feedback corretivo. Para ele não vir com um peso de que, olha, eu estou falando que você é ruim ou que você é uma má pessoa. Não, gente, um feedback corretivo é um ajuste de rota. Sim. Eu estou te trazendo por respeito ao profissional que você é para a gente construir um outro caminho junto. Porque eu te respeito, quero ver você se desenvolver. É que a forma como a gente faz isso, às vezes, sai um pouco desalinhado, dá uma pesada ali no tom, nas palavras que usa. Sabe uma dica que eu dou bastante assim, e eu vi em treinamentos há muito tempo atrás, e eu acho que fica muito didático, é quando você vai dar um feedback, por exemplo, você ser factual, como a gente fala assim. Qual foi o fato? Aonde houve o erro? Houve um atraso? Aquele trabalho não ficou a contento ali, na questão da qualidade, aquilo que foi comprometido com o cliente e tal. E isso não tem nada a ver com o cafezinho. Então, o que eu quero dizer com esse exemplo? Você vai dar feedback para, pô, mas você está tomando muito café? Aí você não entregou no prazo, cara. O que o café tinha a ver com a pessoa não vai fazer essa relação. Não, porque o seu filho está doente, aí você não entregou. Cara, o que tem a ver o filho com a questão do trabalho? Então, é mais ou menos isso. Falou assim, olha, nós tivemos um trabalho aqui onde a gente não cumpriu o prazo, os nossos valores têm um comprometimento, você percebeu isso? Sim. O que a gente pode fazer para que isso não volte a acontecer? Exatamente. Então é uma conversa dura, você pode até inclusive ter um tom um pouco assim, mais firme, né? Não é grito, mas é um tom mais firme, de repente já não é a primeira vez que isso acontece. Eu preciso, né, não ameaçar, mas eu preciso um compromisso seu que isso não volte a acontecer. E realmente deixar muito claro, porque muitas vezes o feedback ele nem deixa claro que aquela linha está chegando ao fim ou realmente não como ameaça, mas porque muita gente é dispensada, é desligada e não tinha essa percepção. Sim. E tem a ver com essa construção que você falou. Exatamente. Também. Aqui nós até falamos exatamente disso, do feedback traz a situação, traz o comportamento e traz o impacto, porque a pessoa ela precisa entender o que aconteceu, né? E então, assim, mas a pessoa ela tá ali passando por um problema, está ali com uma questão psicológica delicada. Mas a gente também tem que tomar cuidado, não é porque a pessoa está passando por uma situação, às vezes ali uma fase,
que a gente vai deixar de pontuar as coisas. Sim. Até porque, assim, a empresa ela também está olhando ali para os resultados que ela precisa ter. Então, é trazer isso de forma, assim, eu acho que é desmistificar, sabe? A gente cria como se fosse um negócio muito delicado, parece que é um copo de cristal, a gente não pode tocar no assunto, porque senão vai estilhaçar, né? Então, assim, é com maturidade, né? Com clareza, olha, o que a gente pode fazer juntos? Sai da conversa, assim, com um plano estruturado, olha, você está passando por isso, mas a gente tem essa situação e a gente precisa resolver junto. Olha, eu posso fazer isso, o que você pode fazer, o que a gente pode fazer junto. Não tem que ser uma conversa. Até mesmo, talvez não tenha deixado muito claro, muitas vezes, assim, as coisas... a gente fala muito aqui internamente que o óbvio tem que ser dito. E muitas vezes o alinhamento não aconteceu como ele deveria. Sim. Aquela expectativa que você tinha daquele comportamento, naquele momento, talvez de senso de urgência, talvez de senso de dono, ou alguma questão, pô, aqui se entregasse dessa outra forma, eu acho que poderia gerar muito mais valor, agregar mais, e você, pô, eu não sabia, de certa forma eu entreguei. Sim. Mas se eu entrego com um pacote, com um embrulho, com uma coisa assim, pô, eu vou talvez demonstrar mais cuidado. E de repente o gestor quer que demonstre mais esse cuidado, mas ele não colocou isso no processo. Consequentemente, a pessoa, o óbvio para cada um é uma coisa diferente. Então, eu acho que tem muito disso, né, na questão da relação ali com o seu liderado. E eu tento, de certa forma, olhar muito para isso antes de eu falar com a pessoa. Eu falei, nossa, eu não lembro de ter falado isso para a pessoa. Sabe, assim, eu não lembro, assim, não é aquilo que eu já falei 5 vezes a mesma coisa. Da última vez eu pedi até para anotar. Então, assim, não, eu nunca tinha falado. Então, cara, olha, putz, a falha foi totalmente minha. Eu nunca falei para você que quando acontecer essa situação aqui, sai pela direita, não sai pela esquerda. Por quê? Porque pela direita você vai estar mais seguro, então se você entra contra a mão, sei lá, coisas óbvias. Sim. Mas assim, aí eu faço uma reflexão, cara, eu não lembro de eu ter falado disso com a pessoa, então eu já vou, pô, vamos já combinar. Constrói a comunicação com base no cenário que você tem, né? E tem coisas que a gente vai lembrar. Sim, com certeza. A gente vai lembrar, cara, eu já falei disso. Ainda mais se o líder ele mantém um histórico, né, dos feedbacks que vão acontecendo, isso é insumo para ele, né? Acompanhando pontos que, poxa, a gente alinhou lá atrás. E aí, como que tá agora? Perfeito. E qual que você acha que é o papel do líder para a criação desse ambiente saudável? Nossa. Assim, eu diria que ele é grande parte, né? Como eu mencionei. O RH, ele vem como essa ponte para estabelecer de 0% processo. a 100%? Eu acho que uns 80%, talvez. Porque assim, a gente, como eu falo, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente ali, quando eu falo para profissionais de RH, para não criar processos que fiquem com essa visualização. Nossa, parece que isso daqui é só do RH. A liderança não tem nada a ver com isso. Então, se a gente tem um processo de avaliação de desempenho, se a gente tem um processo de pesquisa de clima, nossa, parece que isso é só dado para o RH. E tem líder que fala, né, que isso aqui é um processo do RH. Vai lá com o RH, conversa com o RH. O colaborador tá ali querendo conversar com ele. Vai lá, conversa com alguém do RH. Sim. Então, tudo que a gente constrói, né, de processo de gestão de pessoas, a gente precisa trazer a liderança e sensibilizar a liderança. E aí eu abro um outro parênteses importante. Então, tudo, você, profissional de RH, que você vai implantar, traga a sua liderança, faça sempre uma etapa de sensibilização. É algo que aqui na Silveira a gente não abre mão. Toda vez que a gente vai iniciar um projeto novo que visa colaboradores, a gente sempre busca trazer clareza para a liderança, o que é, como que vai ser feito, para que eles se engajem. Porque se a liderança ela não se engajar naquelas iniciativas que você está propondo, o seu resultado ele provavelmente não vai ser assertivo. Porque a gente fala, né, muitas vezes, desculpa o corte, é falar assim, cara, a gente quer que o líder cuide de pessoas. Exatamente. Mas quem cuida dele? Então, provavelmente, tenha esse desenvolvimento que a gente já tem aqui, que é o programa de desenvolvimento de liderança, que ele fala exatamente disso, né, Isa? Assim, essa importância que a gente dá do papel do líder, porque falam muito, né, que as pessoas não pedem desligamento do CNPJ, elas pedem desligamento de um CPF. Exatamente. Então, provavelmente é do líder, de um dos sócios, é disso que ela desistiu, né? Não foi necessariamente da empresa. E até porque a gente fala, né? O líder ele precisa ser o exemplo ali no dia a dia para a pessoa. Então, poxa, se eu estou falando para o meu liderado que ele precisa se desenvolver, eu também, enquanto líder, eu estou me desenvolvendo. Eu estou participando do programa de desenvolvimento de líderes, tenho o meu PDI também, né? Assim, tenho minhas metas de desenvolvimento.
Então, quando a liderança ela vem para esse caminho e a liderança precisa estar engajada, que é para ela ser multiplicadora disso. Sim. Então, vou dar um exemplo, né, prático de como a gente fez em relação à saúde emocional. No passado, a gente criou uma cartilha de acolhimento em casos de saúde ali, psicológica, saúde mental, para os líderes. Então, a RH criou toda uma estrutura, treinamos os líderes, assim, como acolher no dia a dia. Levou a eles esse conhecimento. Exato. Então, como conduzir uma conversa como essa, a pessoa lá atrás, termos para você evitar, que é muito fácil, a pessoa vem, te traz uma situação ali da vida dela que está impactando, fala, isso vai passar. Nossa, eu já tive isso também. Então, assim, comparações, né, um momento que não ajuda, você falar para a pessoa, não, isso vai passar. Ok, mas no momento a pessoa está passando por aquilo ainda, então às vezes ela não está vendo a luz ali no fim do túnel. Então essa cartilha que nós criamos ali visa tudo isso, essa orientação aos líderes para que eles consigam conduzir situações no dia a dia, né, estejam capacitados, embora ainda que nós estejamos ali enquanto RH para apoiar em situações. Poxa, isso daqui talvez está um pouco além... Pessoal, como que eu conduzo? E é muito legal, porque se o RH tem essa abertura com os líderes vão procurar você. Então, assim... Naturalmente, olha, Isa, eu tô com essa situação, agir dessa forma, vocês acham que eu agi corretamente? Tem algo que vocês gostariam de acrescentar? Então, isso acontece de forma muito natural. E isso é muito bacana. Exatamente, é isso que eu falo do ambiente seguro. Sim. Né? E aí ele acaba sendo um seguro psicologicamente. Exatamente. A pessoa se sinta no direito de falar. A gente dá até um exemplo quando eu bato um papo com eles, quando, né, a gente sempre tem o nosso papo inicial com todos os colaboradores, cara, se sinta à vontade em falar, mesmo que seja aquela pergunta mais tosca, assim, que você imagina, eu não vou perguntar isso de novo, não, porque eu acho que elas já me falaram 3 vezes. Eu falei, pergunta. Não tenha receio disso, não espere outro perguntar para talvez você tirar sua dúvida e ficar com essa dúvida por muito tempo. Então, é isso que eu chamo de ambiente seguro, cara. Sim. Pergunta, fala, sugere. Nossa, eu fazia bem melhor, era mais rápido, era mais fácil. Eu acho que tá faltando isso aqui, nesse ambiente aqui. Talvez daria um conforto maior pra gente. Sim. E usar realmente esses canais para que possa expor com segurança as suas ideias. E uma dica que me veio aqui à memória é essa questão, porque às vezes muitos não sabem assim, mas como que eu começo uma conversa? Percebi que o colaborador tá ali indicando sinais que ele não tá muito legal, e não quero ser invasivo, não quero perguntar. Sim. Então, assim, uma dica prática, se você tem ali na sua rotina, né, feedbacks ali periódicos, traz pro seu feedback, não traz assim uma coisa muito robótica, vamos falar sobre as demandas que estão dando certo. Traz um pouco assim, e aí, como tá a família? Perguntas abertas, então, assim. E aí, tá praticando exercício? O que você tem feito nos seus momentos de lazer? Naturalmente, aos poucos, a pessoa vai se sentindo confortável, fala, poxa, eu posso trazer as minhas necessidades reais ali para o meu líder. Eu posso compartilhar. Não é só trabalho, lógico, sempre com aquele cuidado, né, de limites. Sim. Mas para que ele se sinta confortável. E aí, líder, você vai se sentir seguro e saber que em algum momento, se ele estiver passando por algo, ele vai te acionar sem você ter que precisar sempre criar um ambiente específico em momentos pontuais. Esse ambiente, ele, lógico, é construído nessas conversas pontuais, mas ele precisa existir a qualquer momento. Sim. Então, o colaborador se sentir seguro a ponto de não precisar esperar daqui a um mês a conversa de feedback para te chamar, para te trazer uma situação. E é muito disso. Tem uma parte que eu falo sempre para todos quando eu posso, é assim, o problema, ele existe. Se você demorar para resolver, o problema só tende a crescer de tamanho. Então, assim, cara, quanto mais rápido você identificar, quanto mais, por exemplo, periodicidade você tiver os seus feedbacks, a gente fala aí de no mínimo de 3 em 3 meses, de repente você tem um mais curto, fora os pãozinhos quentes que a gente fala, isso na hora, fala, vem cá, toma esse cuidado dos ambientes, né? Se for um corretivo, ser mais individualizado, inclusive se for um positivo ali, pode até falar em alto e bom tom, com certeza, para que a pessoa fique mais ainda feliz com aquela situação e traga todo esse envolvimento que você falou, pô, eu tô te vendo, eu me preocupo com a situação que você está, por isso que de vez em quando eu faço uma pergunta, mesmo que seja mais abrangente, tomando esse cuidado de não ser muito invasivo. Isso. Ali na vida da pessoa, de repente a pessoa se sente com uma pessoa
ela é mais reservada e você fica fazendo, querendo, não, pô, mas a pessoa não se abre comigo, cara, ela não tem obrigação de se abrir com você, a gente tem que aceitar. Mas fala assim, cara, tô aqui. Exato. É isso, né? A gente fica tentando achar que o acolhimento é um modelo específico quando ele pode ocorrer de várias formas, sempre respeitando, né, a individualidade de cada um. Tem pessoas que são mais introspectivas, vão demorar um pouco mais para falar. Tem as pessoas que são mais expansivas, se aconteceu, ela pum, já tá falando. Sim. E aí você vai entendendo, né, o perfil de cada pessoa da sua equipe. E eu acho, e também assim, queria a sua opinião, eu acho que quanto mais a gente demora em resolver, em ter um assunto, né, uma conversa difícil, mais isso se torna um problema de saúde mental. Então, eu acho que se não está bom para um lado, com certeza absoluta não está bom para o outro lado. E não só para o colaborador, para o próprio líder, né? Que perfeito, às vezes, sim, por não conseguir quebrar essa barreira ali, trazer, ele também vai se desgastando. Então, é o que você falou, tem duas partes ali que estão já desgastadas e cara, pode até começar assim, cara, não tá bom para mim. Não deve estar bom para você também, né? O que está acontecendo? Né? Alguma coisa nesse sentido. Mas realmente essa percepção eu sempre tive. E muitas vezes você para ter essa conversa difícil, ou ela resolve o problema de uma forma que seria um desligamento, sim, ou ela resolve o problema de outra forma, que seria o alinhamento que era necessário para que as partes se resolvam. Muitas vezes são expectativas, outros pontos mal treinados, mal alinhados e, cara, se você demorar, você vai realmente criando um monstro. Exato. Né? Eu acho que nem você falou, tanto na cabeça do liderado como do líder. Com certeza. E embora, né, assim, a gente saiba que é difícil, né, mas não tem outro caminho, o gestor, né, isso é uma coisa que está inerente ao nosso escopo de atuação. Então, por mais difícil seja a situação, a gente, nesse momento, tem que respirar, agir com clareza e fazer esse papel. Não tem para onde correr. O primeiro treinamento presencial que a gente teve com os nossos líderes do nosso famoso PDL, que hoje ele já tem aí quase 4 anos, mais ou menos. Sim, Hoje muito mais robusto, mas a gente começou. Um dos encontros que a gente começou, jogar o bônus aí, o mérito para o mentor, Fábio Scanavino, lá do Grupo Acelerador, que é nosso querido cliente também. Eu lembro como se fosse hoje, a gente estava num espaço que a gente alugava, porque a gente fez um ambiente mais reservado, isso na época a gente levou acho que 8 ou 12 líderes, eu acredito que, pensando em coordenação e gerentes hoje aqui, a gente deve ter mais ou menos uns 20. Sim, assim, praticamente dobrou, e alguns já em treinamento, né, em desenvolvimento, nessa linha de transição. E ele, cara, super simpático, ele começou o evento assim, e aí de repente como se a gente estivesse aqui, ô Isa, tudo bem? Que legal, cara, você é da onde? De que setor, tal? Você é do RH, bacana, sua formação é psicologia, que legal. E fez, né, como que você caiu na parte organizacional? Não, eu comecei a trabalhar nisso, fiz uma pós-graduação, bacana, você fez uma faculdade de pós-graduação, e mudava para o outro. E Josézinho, e você? Contabilidade, sou mestrado em controladoria, legal, tal, não sei o quê. Aí virava para outro, e você? Nossa, eu sou especialista em fiscal, tributário, já fiz pós-graduação em direito tributário, tal. Legal, bacana. Vamos lá, nós estamos no encontro de líder. Boa tarde para vocês, tudo jóia? Eu queria começar com uma pergunta. Qual foi o último treinamento, o último livro que você leu sobre liderança? Aí aquele silêncio absoluto. Ele, não, mas então um podcast que você viu sobre isso. Ele falou assim, então foi ótimo não ter resposta, porque a gente está se nivelando aqui, a gente não sabe nada sobre liderança. E a gente vai começar a estudar sobre isso hoje. E uma notícia muito boa que eu tenho para vocês. Esse estudo nunca vai acabar. Exatamente. Então, de fato, bons técnicos, bons especialistas se tornam líderes, mas para a parte técnica ele se preparou. Sim. Para a liderança, não. Eu não vou lembrar então, qual convidada você trouxe, mas ela falou essa frase, e ela que me marcou, fala assim, que o líder, tudo que é sobre pessoas tem que interessar o líder. Então, se você, né, quer se desenvolver, se você se vê nessa posição, ainda não atuo, mas me vejo, comece quanto antes consumir conteúdo sobre pessoas, livros, podcasts, assim, tem muito conteúdo hoje em dia. Então, e você que atua, né, como líder,
se você ainda não colocou isso como uma prática no seu dia a dia, isso tem que estar na nossa rotina. Sim, de estudo, né? O profissional a gente fala de sempre se atualizar em carreira, mas se você é líder, parte da sua carreira também é cuidar de pessoas. Então, assim, mas eu não sou psicólogo, Isa, eu não quero fazer gestão de pessoas, assim, matéria, né? Fazer uma faculdade, mas você precisa estar imerso em assuntos que falem sobre isso, porque é contexto, né? Assim, pensa no contexto que a gente estava vivendo lá de pandemia, onde todo mundo tinha que ficar home office em casa. A gente teve que aprender ali, líderes a liderar nesse contexto. Então, você precisa entender o que está sendo falado no mercado de trabalho hoje sobre gestão de pessoas. Qual que é a geração que a gente está encontrando hoje no ambiente de trabalho? Porque isso vai estar lá no seu dia a dia. Exatamente. Aquela famosas brincadeiras com a geração Z que o pessoal tem ali nas redes sociais. Mas você pode chegar um momento que você vai estar ali liderando geração Z. E aí, como você vai lidar? A gente não pode tratar isso como um problema, a gente precisa entender qual vai ser a nossa estratégia diante da nova geração que está chegando para o mercado de trabalho, que vem com essa necessidade que a gente falou de propósito, que vem sim com questões relacionadas à saúde mental, psicológica, mas é a partir disso, qual é a minha estratégia diante disso? E outra, numa equipe que você tem multigerações aí. Exatamente. Então você tem que entender como cada uma se comporta para, inclusive, você como líder tirar o melhor. Com certeza. Dessas pessoas. E isso tem muito a ver com estudo mesmo. Normalmente no mercado, ou até na cultura, na verdade, social, a gente entende, nossa, isso aí nasceu um líder, né? Você já viu a criancinha? Sim, assim, o líder nato, né? Aqui tá, esse é um líder nato. Exatamente. Existe isso, eu acho que existe. Mas confie que dá para aprender, né? Com assim, certeza. Dá para aprender muita coisa sobre liderança. Se você já aprender a não errar, eu acho que já se torna um bom líder, né? Sem dúvidas. E entender o seu próprio limite também, né? Eu acho que existem líderes que têm sua certa limitação, mas que ele consegue superar isso de uma forma organizacional aí, né? Sim. Organizando o seu processo, tendo critério e coerência. Então, acho que se estiver bem treinado, se for interessado pelo assunto, com certeza a pessoa tira grandes frutos aí de uma liderança que nem imaginava um dia ser. Exatamente. E lembrar que, assim, todos os desafios que você passa na sua liderança, outro líder também passa. Às vezes os mesmos, às vezes os diferentes, né? E é legal também que a gente converse com outros líderes, né? Naturalmente a gente tem essa prática aqui na Silveira, mas de repente você atua num cenário onde não tem esse organograma tão grande de lideranças, mas busque, né, networking, buscar outros líderes, troquem figurinhas, né? Quais os principais desafios, sem expor, lógico, pessoas, mas expor as suas dores, né? Lógico. Porque às vezes o que alguém fez ali, uma coisa que deu certo, pode ser que você faça sentido para você, dê certo para você. E o caminho que o outro aprendeu, ele te ajuda e facilita o seu. Então, com certeza. Isa, obrigado pelo bate-papo. Foi Eu que uma agradeço. delícia. Falar de liderança, falar de ambientes de saúde mental sempre é muito gostoso. Sim, ficaria horas falando. E necessário. Sim, necessário. com Não certeza. podemos fugir dessa responsabilidade. Sim. Que ela é de todos nós, líderes e empresários. Né? Com Eu acho certeza. que o empresário tem que ter essa consciência e não abraçar isso como NR1 ou como lei XYZ no mirinho ali. Não, lide com isso como se fosse assim, os seus valores, os seus princípios, e é isso que você quer dentro da sua empresa. Sim, com certeza. Tá bom? Deixa um recado final aí para esses empresários que nos ouvem aí, que nos seguem. Dá uma dica final aí, que ela sempre é de ouro. Sim, com certeza. Bom, eu acho que a minha dica seria, né, não esqueça que quando a gente fala de gestão de pessoas, não é ali que a gente está falando, não é perca de tempo, né? Nossa, eu vou ter que levar tanto tempo para isso. É investimento, né? Porque tudo que você estiver plantando hoje, lá na frente, você vai ver resultados melhores, né? As pessoas mais engajadas, e isso vai refletir no resultado da sua empresa no final. É isso aí. Isa, obrigado. Eu que agradeço novamente. Tamo junto. Pode contar. É isso, pode contar. Valeu, pessoal. Até a próxima.